A graça e a paz. Vamos falar hoje sobre ser forte, tá? Fortaleza, resistir às provações, tá? Na Bíblia, em Josué, tá aqui. Em Josué, capítulo 1, olha só, versículo 9, Deus fala o seguinte para Josué: Josué, não foi eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em Filipenses 4,13 fala o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 13 fala o seguinte: eu posso enfrentar todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Paulo está falando, certo? Em Salmos 46:1 ele fala o seguinte, olha só: Deus é o nosso abrigo e proteção. Ele é um auxílio sempre presente nas dificuldades. Certo? Vamos falar um pouco sobre ser forte, ser resistente, ser resiliente. Eu estava fazendo estudo, né? Então eu cheguei a um estudo sobre o bambu. O que tem a ver o bambu com fortaleza? Bom, vamos seguir, depois nós tiramos nossas conclusões, tá? O bambu, apesar de ser de uma aparência frágil, ele possui grande força e flexibilidade. Ele curva-se diante das tempestades, mas sempre volta na posição original. Isso pode ser comparado a uma vida cristã, onde a fé e a perseverança nos ajudam a superar os desafios e adversidades da vida, sem perder a esperança. Olha só que bonito. Além disso, o bambu nos ensina sobre a importância de ter raízes profundas. Nossa fé em Cristo. E de crescer em direção à luz. O que é crescer em direção à luz? Buscando a Deus. O bambu, olha só, o bambu, ele é um símbolo de força, flexibilidade e crescimento. O bambu pode nos ensinar valiosas lições sobre a vida. O bambu, ele se curva, mas não se quebra, demonstrando resiliência diante das adversidades. Exemplo, olha só, as tempestades da vida podem nos dobrar, mas não consegue nos quebrar. Ela devolve a nossa capacidade de se recuperar de situações difíceis. O bambu, ele cresce primeiro para baixo. Interessante, né? Ele não se preocupa em se mostrar. O bambu cresce reto em direção da luz, representando a busca por Deus. O bambu não se orgulha da sua altura, mas ele se curva com a brisa. O bambu, ele não se compara com outros bambus. Cada um tem o seu tempo de crescimento. Crescer em fé e maturidade sem se comparar com os outros, focando no nosso próprio caminho. Esse é o bambu. O bambu, ele tem um exemplo de humildade, certo? O bambu, ele é oco por dentro, simbolizando a humildade e a abertura ao Espírito Santo. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser oco por dentro para que nós possamos ser enchidos pelo poder do Espírito Santo. A lição que tudo isso nos traz é esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo e buscar a Deus com humildade. O bambu e as suas raízes. O bambu tem raiz profunda que se sustentam representando a fé e a conexão com Deus. Uma lição que nós tiramos com o bambu. Fortalece as nossas raízes espirituais através da oração, leitura da Bíblia e da comunhão com Deus e com nossos irmãos. Nós devemos refletir sobre a lição do bambu e como devemos aplicá-las na nossa vida e encorajar a busca por uma vida de fé, resiliência, humildade, como o exemplo do bambu. Se curva com o vento, mas não se quebra, demonstrando humildade e resiliência. Raiz profunda.
As suas raízes são profundas e garantem estabilidade e força para suportar as tempestades. Viver em comunidade. O bambu cresce em grupos com raízes interligadas. Interessante, né? Você já viu o bambu sozinho? Não. É engraçado. Bambu, ele cresce em grupos e as raízes dele se interligam, ensinando a importância da união e do apoio mútuo. Foco no objetivo. O bambu, ele concentra sua energia no crescimento vertical, ignorando as distrações menores, assim como devemos focar em nossos objetivos. Muitas vezes as distrações do mundo fazem com que nós temos uma visão na horizontal. Só que no bambu, o exemplo do bambu, ele nos ensina que nós temos que ter uma visão vertical, certo? Ser oco. O seu interior oco simboliza a necessidade de esvaziar a mente de preocupações desnecessárias e estar aberto às novas experiências com Deus, para ser cheio com o Espírito Santo. Não adianta nada você ser cheio se você não estiver cheio com da presença de Deus, Espírito Santo. Os nós no bambu, olha só, representa que as dificuldades e as experiências que nos fortalecem, assim como as pessoas que nos apoiam nos momentos difíceis. O que é esses nós no bambu? São as marcas e cicatrizes do nosso caminhar, na nossa vida. E com essas marcas e cicatrizes, mostra o que nós passamos, o que nós aprendemos e o que nós fomos aprovados, tá? Outra lição, não parar de crescer. O bambu busca sempre o alto, ensinando a importância da perseverança e do crescimento contínuo. Só que esse crescimento para o alto não é o crescimento pessoal, é o crescimento em Deus. Que você use essa analogia do crente bambu para que nós viemos cada vez mais, né, ter nossa raiz cada vez mais profunda, nossa raiz interligada com nossos irmãos, que nós conseguimos viver cada vez mais em união, certo? Que nós sejamos cada vez mais fortes, resistentes, resilientes a qualquer aprovação, a qualquer intempérie do tempo, para que nós continuamos firme e forte, focado unicamente para o alto, que é Deus. Amém?